Notícia é o seguinte, hein? O Corinthians, informação, reportagem do Lucas Musetti. Corinthians negocia a contratação de. Vocês já viram? Vocês dois já viram? De quem? Agora eu O vi gerente. agora no Chegando GC aqui. aqui. Ah, isso mesmo. Pensei, ia fazer uma surpresa para vocês. Pedro Raul, pro ataque. Flertou com o Gabigol, não deu certo. E agora a meta é o Pedro Raul. Vamos lembrar, fez uma temporada muito boa no Goiás. Foi contratado como astro pelo Vasco. Foi mal no Vasco. Foi para o México. E agora, 27 anos, é pretendido pelo Corinthians, que contrata todo mundo. Ele está no Toluca do México nesse momento. Sabe quem que o Pedro Raul me lembra um pouco, Arnaldo? Quem? O Pablo. Uma Uhum. temporada boa pra caramba. Depois, quando foi dar um outro passo, fracassou no São Paulo. Não sei, tô só, é só o que me lembra, assim. Porque no Vasco ele foi mal, né? Tudo bem, era um Vasco bagunçado, tinha acabado de chegar um monte de jogador e tal. E agora tá lá no México, o Corinthians pretende. Eu acho que você está sendo muito exigente, porque a Cruel. expectativa em relação ao Pablo era muito grande, o preço pago pelo Pablo também. Ele não foi exatamente um fracasso no São Paulo, mas ele não atendeu as expectativas. Eu acho injusto com o Pedro Raul, Tironi, porque você falou, o Vasco estava uma bagunça, mal treinado. Ninguém foi bem naquele Vasco, no início. Ninguém. E aí ele vai para o México. O que ele tem que provar é que ele é um jogador de uma temporada só. Ele quase foi contratado pelo São Paulo, aliás, né? Para ser a sombra do Caleri, quase. São Paulo não teve grana no final para acertar a questão do empréstimo ao Corinthians. Não sei, a grana não está faltando. Então o Corinthians está. E na formação do elenco, depois de contratar muita gente do meio para trás, o Corinthians precisava pensar no setor ofensivo, né? Fora o Garro, um jogador muito interessante que veio do Tajeres, o Corinthians não tem tantos atacantes no elenco, né? Romero e Yuri Alberto, por enquanto, a dupla titular, no demais são garotos. E eu acho que o Pedro Raul seria um bom reforço, sim, para a temporada. É uma característica diferente da do Yuri. Podem até jogar juntos, dependendo da situação. E seria um bom reforço, sim. O Corinthians é o time que mais vai mudar para 2024, está mudando. Você vai ver na escalação lá inicial, vão ter uns 2, 3 da temporada passada e só. O Corinthians faz, curiosamente, aí o Pedro Raul não pode reclamar de uma surpresa. Ele faz um movimento parecido com o que o Vasco SAF fez em 2023. Investe em bons jogadores, jogadores caros, mas quase todos eles de uma tacada só. Juntar um monte de bons jogadores e transformar num time é a missão do Mano Menezes. Né? E não é simples, não é de uma hora para outra. O Vasco não conseguiu isso na temporada toda. Deu uma melhoradinha no final, depois de contratar mais gente ainda. O Corinthians, eu não acho nenhum jogador. Olha, nenhum desses jogadores chegando ao Corinthians, Pedro Raul incluindo, se for contratado, eu acho uma besteira. Mas são jogadores todos interessantes. Mas, insisto, o desafio é transformar tudo isso num time coletivamente razoável, o que o Corinthians não foi em nenhum momento na temporada passada. E aí, Danilo, que tal? Pedro Raul, vocês ficam aí falando, o Palmeiras não contrata ninguém, estão apostando tudo no Abel, e o Corinthians vai lá agora, Pedro Raul é o nome. Além de o Gustavo Henrique, por exemplo, foi anunciado ontem, contratado. O Corinthians é o time que vai mais mudar, ainda bem, né, Arnaldo? A gente vai lembrar em 2023 era a mesma linha de zaga ali até o meio de campo, o mesmo time de 2014, 2015. Gil, Fábio Santos, Fagner, Renato Augusto, Paulinho. Então, assim, ainda bem que o Corinthians vai mudar, porque precisava mudar. Em relação ao Pedro Raul, uma coisa que a gente avisou aqui, eu já vi o Arnaldo falar, vi o Renato Maurício Prado, vi vários outros falarem. Quando você fica por muito tempo sonhando com o Gabigol e agora vai acordar com o Pedro Raul, a comparação é cruel. O corintiano ficou por muito tempo armando ali, brincando de desenhar o time para 2024, sonhando com o Gabigol e agora vai ter que sonhar com o Pedro Raul. É uma comparação cruel. Mas ainda assim,
Ele teve um bom ano no Goiás, de fato no Vasco não deu certo, estava olhando os números dele aqui no México, ele tem 15 jogos e 2 gols, foi titular 7 vezes, e não terminou o jogo, não ficou 90 minutos, dos 15 jogos ele foi titular nos 90 minutos uma vez só. Acho que isso é um número não tão satisfatório, né, para atacante, é um número ruim, para ser mais direto. Mas é um jogador que pode mudar o que ele mesmo fez nos últimos anos. Ele teve uma boa temporada no Goiás e surgiu como uma grande aposta e ainda não vingou do jeito que a gente esperava. No Corinthians ele pode ter essa chance, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como vai ser esse time coletivamente, como disse o Arnaldo. É um desafio para o Mano Menezes. O que fica para mim a dúvida assim, é que o Yuri Alberto e o Pedro Raul, não consigo ver um ataque formado pelos dois. Acho que seria ali uma sombra um para o outro. E se eu tivesse que escolher, eu pensaria em alguém para jogar junto com o Yuri Alberto e não alguém só para concorrer. Então, numa formação de elenco, eu tenho essa dúvida se o Pedro Raul é a melhor opção pelas características dele. Mas é isso, é um jogador que pode se mostrar aí 60% do que fez no Goiás, vai ser um jogador que vai agregar bastante pro Corinthians. Então, portanto, era o Roger Guedes, né? Sim, mas eles são diferentes, né? Não, até porque, assim, totalmente. Eu não vejo eles jogando juntos, mas assim, hoje a gente vai pensar no ataque do Corinthians, o quê? Romero e Yuri Alberto? Então eu acho que poderia pensar em uma outra... eu não consigo ver, não sei se vocês veem diferente, mas eu não consigo ver um ataque Yuri Alberto e Pedro Raul. E com o Yuri Alberto, só se o Yuri Alberto jogando pelo lado. Isso, exato. E o Pedro Raul mais fixo, exato. Mudando a posição do Yuri Alberto. Muito bem, aqui a nossa enquete, quem tem mais chance de dar certo? Caio Paulista no Palmeiras, 45%. Thiago Carpini no São Paulo, 55%. Vamos chegar a 4 mil pessoas aqui, queremos chegar a 8 mil, se você avisar alguém que não está nessa live. E queremos chegar a 2 mil likes também, estamos com 1.300. Ainda temos tempo para fazer. E quem também está indo às compras e aí, com passaporte, é o Flamengo. O vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel estão na Europa, tentando trazer o Vinha, lateral, que jogou no Palmeiras, esquerdo, e o Luiz Henrique, que o Corinthians pulou fora dessa contratação do Luiz Henrique, e o Flamengo vai tentando fazer essas contratações aí, que seriam outras grandes contratações, né? Já tem o De La Cruz, trazer mais esses dois, o Flamengo vai ficando ali na pole position, se fechar esses dois, de quem mais contratou jogador graúdo, tô certo ou não? Nem tanto. Não acho. Eu gosto bastante do De La Cruz, eu acho que é a melhor contratação que tem. E o Vinha, eu acho que é um jogador que seria bem importante para o Flamengo, porque Ayrton Lucas não me passou a confiança que eu achava que ele poderia fazer no Flamengo. Eu acho que o Vinha, bem mais do que o Luiz Henrique, inclusive. Se eu tivesse que escolher um só para o elenco do Flamengo, eu escolheria o Vinha. Acho que o Vinha pode dar um up, sim, no elenco se jogar o que jogou no Palmeiras, é um baita jogador. Acho que a memória afetiva do Danilo... A memória afetiva na Sassuolo, né? No Sassuolo a gente não sabe, na Roma não deu certo e tal, pode ser que não dê certo. Mas se ele jogar o que jogou no Palmeiras, é um reforço bem importante para o Flamengo, até porque não confio nos laterais do Flamengo, não. Mas, Arnaldo, por que você não acha que se tivesse mesmo esse trio, De La Cruz, Vinha e Luiz Henrique, o Flamengo não vai estar na pole position de quem contratou melhor e caras mais graúdos? Para mim, não. Quem vai estar? Quem contratou melhor até agora foi o Corinthians, só que não tem time. Jogadores melhores. Melhor que o... O Corinthians contratou um cara melhor que o Luiz Henrique, por exemplo? Ou que o De La Cruz? Não, com o De La Cruz não, mas o Corinthians contratou 8 até agora, né, por aí. Contratou no mercado do Corinthians, né? O De La Cruz é um jogador indiscutível. O Vinha não conseguiu jogar em nenhum lugar depois que ele saiu do Palmeiras. Hoje na seleção uruguaia nem é cogitado. O Piquerez do Palmeiras é 10 vezes melhor. Jogador meio lento. E assim, né? A grande questão do Ayrton Lucas, que ficou no Flamengo, é que ele teve um primeiro momento de temporada brilhante com o Vitor Pereira. Brilhante. E depois o São Paulo tentou botar ele de terceiro zagueiro e tal. Ele é bom no apoio, assim como o Caio Paulista.
E aí o Tite, eu vejo o Ayrton Lucas como um dos bons laterais esquerdos do futebol brasileiro. Não tem muitos melhores que ele, não. Eu não acho. Tanto que foi até para a seleção por exclusão, talvez, né? O Luiz Henrique eu acho um jogador muito interessante, mas eu acho a contratação bem complicada. Ele joga no Betis várias vezes. Jogador de lado de campo, como gosta o Tite, faz gol, canhoto. Mas teria. Esse eu acho bom e não acho que o Flamengo vai contratar, não, Tironi. Eu acho pouco provável que ele saia no meio da temporada na Espanha. E também vejo essas viagens à Península Ibérica. Por que será que sempre o Marcos Braz e o Espindo vão para Portugal e Espanha, né? Porque o clima é melhor, a comida é mais afim com a brasileira. Não precisa ir para a Europa contratar jogador, né, cara? Friozinho nessa época, delícia, hein? Vamos combinar que não precisa. A outra vez que os caras foram, eu vou passar o Natal na casa do Jorge Jesus, você lembra? Vieram com o Paulo Souza. Não foi isso que aconteceu? E da outra passaram lá, fizeram um tour ibérico pelos grandes países colonialistas ali da Península Ibérica, Espanha e tal, trouxeram o Domenech, deu errado também. Então, lembra disso? Cara, é muito marketing, pouca efetividade. Enquanto isso, estão lá, eu fiquei brincando ontem, né? Vai até Bragança contratar o Léo Ortiz lá. Ortiz. Pega lá a ponte aérea, pega o carro lá e tenta convencer os caras do Bragantino. Eu não acho, sinceramente, esses jogadores do Flamengo melhores que o Flamengo já tem. Essa é a minha questão, entendeu? Não acho o Vinha melhor que o Ayrton Lucas, não acho o Luiz Henrique melhor que os jogadores que o Flamengo tem. Acho o De La Cruz vem para ser titular. E, de novo, hein? A gente se impressiona muitas vezes com os jogadores que o Flamengo traça até pelas cifras. Nesse momento, no ano passado, nós estávamos, Gerson, estão pagando. Gerson tá de volta, o Coringa, o Gerson. Aí tem cara no Flamengo que não quer mais botar ele como titular, né? Passou um ano, não é isso? É claro que ele é um bom jogador, mas, cara, não é essa coisa de vai sair, vai recepcionar no aeroporto. Eu vejo essas coisas, cara, os caras não acompanham muito futebol. A torcida do Inter, eu fiquei até brincando com o meu companheiro, o grande Leandro Bess, lá da imprensa gaúcha. O Inter lá faz carreata, não sei, para receber o Alário. Que o Palmeiras. O Alário não joga uma partida na Alemanha há anos. Quando ele saiu do River, o Palmeiras quis estar, isso faz 4 anos, 3 anos. O cara não está jogando uma partida. Então calma, né? Calma com o Alário. O reforço é curioso, sempre o reforço é melhor do que quem está no time. Muitas vezes não é assim. E acho que o Flamengo contrata um jogador espetacular para o jogo coletivo que ele precisa ter, que é o De La Cruz. O resto é penduricalho, sabe? Reserva de um, o rei do outro. Tá? O Corinthians, eu digo, é que o Corinthians não tem time mais, certo? O Corinthians não tinha time, jogou todo mundo fora, e agora está começando do zero. E acho. Só que essa turma que veio não é certeza. Então, interessante, mas assim, quem você acha que pode dar mais, que joga, que é mais certeza? O De La Cruz ou o Garro? Eu sei que são jogadores de posições diferentes. Um é mais aposta que o outro, vai. Claro, é mais jovem, então. Agora o Garro foi um dos melhores jogadores do Campeonato Argentino. Ótima contratação. Não, eu sei, mas o De La Cruz estava jogando. Quem fez melhor temporada na Argentina, De La Cruz ou Garro? Quem foi o Garro? É que assim, no meio do ano passado, ou aliás, no começo do ano passado, o Corinthians falou, não, agora, trouxeram esse Matias Rojas, agora vai. Não virou nada. E a expectativa era essa aí, é bom jogador, hein? Muito bom jogador. Fausto Vera veio tinha ido super bem. Primeira temporada no Corinthians foi boa. Então vai sendo, a segunda temporada foi horrível. O Rojas, acho que o Mauro César falou aqui conosco, ele que é incha do Racing, que é um jogador de... Vou usar a mesma expressão, não vou, porque o flamenguista fica bravo comigo quando eu falo isso do Arrascaeta. O Rojas é um jogador de lampejos. Não é um jogador constante. Não, mas quando foi contratado, era o cara que chuta do meio do campo, a bola entra, e não sei o que e tal. Não foi. Mas é isso que eu estou falando em relação às contratações, né? Às vezes a gente... Mas você mesmo disse, quando o cara que chega parece que é melhor do que o cara que está lá. Esses caras chegam aí. O raciocínio do Corinthians é que o Corinthians está contratando 8 titulares. Não está contratando para compor elenco.
Quem que vai ficar como titular do Corinthians? Eu incluo a contratação do Lucas Veríssimo, que olha, para contratar o Lucas Veríssimo precisa ter dinheiro, hein? Então, o Corinthians quem estava lá? O Lucas Veríssimo recém chegou. Cássio, Fagner, Yuri Alberto, porque o Maicon está sendo contratado também, em definitivo. Então, assim, quem estava lá, que era do Corinthians, Cássio, Fagner e Yuri Alberto, que foi recém-contratado. O Corinthians está formando um time do zero. E acho que o perfil das contratações é interessante. Se vai dar certo, se vai dar time, é uma outra conversa. Complete, Danilo, porque estamos indo embora. Não, eu entendo o raciocínio do Arnaldo, mas, assim, por exemplo, entre Garro e De La Cruz, pode falar que o Garro foi o melhor na temporada, mas o De La Cruz numa janela, se você olhar, eu aposto mais no De La Cruz, porque ele foi mais frequentemente bem do que o Garro. Então, você vê, é um cara que por mais tempo foi bom jogador na comparação em relação ao Garro. De fato, o Corinthians está contratando jogadores que vão todos chegar em tese para ser, que vão virar titulares. Mas não dá para cravar. Eu ainda coloco o mercado do Flamengo por conta do impacto do De La Cruz acima do mercado do Corinthians. E aí a gente olhar, e se você colocar o elenco nessa equação, então, aí muda bastante, porque você pensa, pô, beleza, o mercado de quem foi melhor? O Corinthians contratou 8 jogadores, mas o Flamengo precisaria de 8 jogadores? Não, então acho que quando a gente coloca nessa equação, aí a gente muda um pouco o jeito de analisar, mas o mercado do Corinthians é um mercado que chama atenção, que vai despertar interesse aí pra gente ver nesse começo de Paulista como que eles vão desempenhar. Qual